Infelizmente, cantora acabou não resistindo e veio a óbito, veio a perder a sua vida. Esta morte, pessoal, acaba de ser confirmada e transforma o dia de hoje em um dia de dor e de luto. A família está em grande desespero após essa perda. Eu já te conto todos os detalhes do que exatamente aconteceu e quem foi que nos deixou. Também temos informações às pressas, aonde afeta, aonde atinge, pessoal, diretamente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Chega agora, pessoal, esta informação às pressas envolvendo o petista. E eu já te conto detalhes do que aconteceu com ele. Também temos informações que é divulgada, que é confirmada envolvendo José de Abreu. Ator, pessoal, bastante conhecido da Rede Globo de televisão. Acaba sendo exposta, acaba sendo confirmada uma notícia envolvendo seu nome. Eu já te conto detalhes. Essa e outras informações você confere neste vídeo. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Área VIP, a direção da TV Globo passou boa parte de 2025 avaliando possíveis mudanças no comando do programa Fantástico. No início surgiu rumores de que Maju Coutinho e Poliana Brita deixariam o programa, sendo realocadas para outros projetos da emissora. Com o passar dos meses, porém, nenhuma decisão era tomada, alimentando dúvidas sobre o futuro das apresentadoras no Dominical. Somente agora surgiu a informação de que nada mudará neste ano. Segundo fontes ouvidas pela coluna de Fernando Melo do site Área VIP, a Globo decidiu manter a dupla no Fantástico, pelo menos até maio do próximo ano. A emissora preferiu adiar qualquer troca e apostar na continuidade das jornalistas à frente da revista eletrônica semanal. Apesar disso, novidades já estão garantidas para os próximos meses. A direção aprovou novos quadros e um deles ficará sob responsabilidade de Maju Coutinho. A partir de maio de 2026, ela comandará o quadro Delivery, no qual pedirá comida por um aplicativo e surpreenderá o entregador com um convite para jantar e contar a sua história. A atração terá 6 edições iniciais e poderá voltar caso o retorno seja positivo. Os boatos sobre a saída de Maju e Poliana circulam desde 2024, período em que o Fantástico enfrentou queda na audiência e chegou a perder para o SBT em alguns momentos. Agora a estratégia do canal é reforçar o conteúdo do Show da Vida com novos formatos, buscando recuperar a atenção do público. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre essa decisão da Globo? Deixe sua opinião abaixo nos comentários e vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias TV Prime, o narrador Galvão Bueno recebeu alta nesta sexta-feira após passar 6 dias internado em um hospital particular de São Paulo. A informação foi confirmada por familiares, encerrando o período de cuidados iniciado no fim de semana no Hospital Sírio-Libanês. Ele havia procurado atendimento após se sentir mal e apresentar sinais de um problema respiratório que exigiu exames detalhados. Os médicos diagnosticaram ele com uma pneumonia viral, que, embora não fosse considerada grave, precisava de observação constante para evitar agravamentos. Durante a internação, Galvão manteve um quadro estável e respondeu bem ao tratamento indicado pela equipe responsável. A permanência no hospital teve caráter preventivo, garantindo que sua recuperação fosse completa antes de voltar ao trabalho. Segundo a filha Letícia Bueno, o apresentador já está totalmente recuperado e deve reassumir suas atividades na próxima segunda-feira no programa Galvão e Amigos, exibido pela Band. Ela tranquilizou o público ao afirmar que o pai está animado para retornar à rotina após o período de repouso e monitoramento. Antes mesmo da alta, Galvão gravou um vídeo para as redes sociais explicando o diagnóstico e agradecendo as mensagens de carinho que recebeu. Ele afirmou que estava se recuperando bem e que as manifestações de apoio ajudaram a atravessar os dias de internação com mais tranquilidade. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre Galvão Bueno? Qual é a sua opinião sobre ele? Comente e vamos para a próxima notícia.
Segundo informações divulgadas pelo site de notícias TV Prime, o ator José de Abreu comemorou neste sábado 22 a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Federal cumpriu ordem nas primeiras horas da manhã, gerando forte repercussão. Pouco depois, o ator publicou no Instagram um vídeo abrindo uma garrafa de champanhe, gesto que provocou reações divididas entre os internautas. A gravação foi compartilhada logo após a confirmação de que Bolsonaro seria levado para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A mudança ocorreu depois de Moraes avaliar informações sobre o comportamento recente do ex-presidente. Entre os pontos analisados estava o episódio envolvendo a tornozeleira eletrônica, considerado relevante para justificar a medida. O despacho apontou elementos que, segundo o ministro, indicavam risco de evasão. Moraes citou ainda a proximidade entre a casa de Bolsonaro e o setor de Embaixada Sul, local que poderia facilitar uma tentativa de fuga. Também foram mencionadas movimentações observadas poucas horas antes da decisão, ampliando a atenção das autoridades. Com base nessas informações, a Polícia Federal realizou a transferência após concluir a análise dos fatos. A investigação considerou que o novo local de custódia diminui possíveis riscos. A medida foi adotada de forma preventiva e seguiu as diretrizes definidas pelo Supremo Tribunal Federal, que acompanhou o processo. A defesa de Bolsonaro foi comunicada assim que a ordem foi cumprida. A equipe jurídica acompanha o caso e aguarda novos desdobramentos. O episódio ganhou destaque nacional e mobilizou apoiadores e críticos que reagiram nas redes sociais ao longo do dia. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre essa atitude de José de Abreu? Deixe sua opinião abaixo nos comentários e vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Área VIP, em discurso na cúpula do G20, neste sábado 22, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva concentrou sua fala no balanço da COP30 e nas ações do grupo para enfrentar a crise climática e as desigualdades sociais. Ele não mencionou a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O encontro acontece em Joanesburgo, na África do Sul, com a presença das maiores economias do mundo, exceto os Estados Unidos, que não participaram. Lula discursou em dois momentos. No painel dedicado ao tema Um Mundo Resiliente, ele destacou o resultado da COP30, realizada em Belém do Pará. O presidente reforçou que o G20 tem responsabilidade central no avanço das medidas contra a crise climática e cobrou maior comprometimento dos países desenvolvidos com o financiamento dessas ações. O presidente criticou a dificuldade de mobilizar recursos para reduzir o uso de combustíveis fósseis. Ele afirmou que a mudança climática exige planejamento econômico e não pode ser tratada apenas como uma pauta ambiental. Lula mencionou a diferença entre o valor necessário para financiar ações ambientais e o montante gasto anualmente com despesas militares no mundo. Apesar das cobranças envolvendo combustíveis fósseis, o documento final da COP30, divulgado neste sábado, não trouxe referência direta a essa redução. Lula também tratou da desigualdade social e comentou em outra sessão do G20 a situação de países da América Latina e do Caribe, defendendo que conflitos na região não devem ser enfrentados com ações militares. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre esse discurso de Luiz Inácio Lula da Silva? Qual é a sua opinião sobre tudo isso? Deixe aqui abaixo nos comentários e vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Tribuna do Sertão, a cantora italiana Ornella Vanoni faleceu na noite desta sexta-feira, dia 21 de novembro, aos 91 anos de idade. Segundo o jornal Corriere della Sera, ela passou mal em sua casa em Milão pouco antes das 23 horas e os socorristas que foram acionados não conseguiram reanimá-la. Veroni completou 91 anos em 22 de setembro e vivia uma carreira de quase 7 décadas marcada por interpretações ousadas, identidade artística firme e sucessos que atravessaram gerações.
Ao longo de sua trajetória, ela trabalhou com grandes nomes da música italiana e colaborou com autores internacionais, tendo inclusive contribuído para popularizar a música brasileira na Itália, gravando obras com compositores como Vinícius de Moraes e Chico Buarque. Fiel à sua personalidade singular, Vanoni mantinha presença constante na mídia italiana. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre a perda da cantora italiana Ornella Vanoni? Eu deixo aqui os nossos sentimentos.